Olá, o tema da nossa conversa de hoje é biografia romanceada ou romance biográfico. E a convidada de hoje é a escritora Eugênia Zerbini. Eugênia Zerbini é autora do romance, da biografia romanceada Para Você Nunca Se Esquecer de Mim, A Imperatriz nos Tempos do Imperador. Eu vou verificar aqui, já tem um pessoal entrando, Matias está sempre aqui. Tem uma turma entrando. Vou ver aqui se ela já entrou. Esperando a Eugênia Zerbini entrar. Boa noite a todos. Vou entrar aqui. Eugênia, se você entrar aí, você dá um alô, tá? Que aí a gente já começa. Deixa eu ver aqui se ela entrou. Entrou. Vamos lá. Ó, a Gabi entrou. Olá, Tá bom? boa noite, Tá tudo ouvindo? bem? Tô ouvindo bem. A Gabi entrou. Perfeito. Boa noite, Eugênia. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu, O, o tema eu da que nossa, agradeço você. Muito obrigada. o tema da nossa conversa de hoje é baseado no seu romance, né? Na sua biografia romanceada ou romance biográfico, como você prefere chamar. Antes de começar, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação. Eugênia Zerbini é escritora, ganhadora do Prêmio Sesc Literatura com seu romance de estreia As Netas da Ema. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Em 2019, publicou o romance biográfico Para Você Nunca Se Esquecer de Mim, Imperatriz nos Tempos do Imperador, que ficou entre os finalistas do prêmio do concurso promovido pela Amazon, né? Vou Isso. mostrar aqui a capa dele, que é o romance que eu já recomendo desde logo. Eugênia, antes da gente começar a nossa conversa aqui, para a gente iniciar a conversa, aliás, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória como escritora, né? Porque a sua área é você é da área do direito, né? Como você, não é? É, como... Exatamente como você. Então, eu sempre gostei muito de ler e eu acho que de tanto ler, chega uma hora que nós também queremos fazer as nossas magias. Para mim demorou muito, porque eu sempre me preocupei muito em ter uma vida independente, ter minha independência financeira, ter segurança. Então, eu estudei direito, eu sou mestre e doutora em direito. E fiz toda a minha carreira na área jurídica financeira, mas eu fiz a minha estreia com o Prêmio Sesc. Eu sou, como você, vencedora do Prêmio Sesc, na segunda edição, foi em 2004. 2014, 2004. Foi junto com o Sérgio Léo, né? Não, antes, um Antes. pouquinho antes. Sérgio Léo foi uns 2 anos depois, porque na minha época, no meu ano, só havia romance, não tinha Não tinha premiação para contos. tudo. Hum. Eu fui da segunda edição. E eu não sei, tem uma curiosidade. Você sabia que o prêmio, o primeiro ganhador, o Marco Cremasco, Hum. venceu com romance histórico. Foi. O- E ele é da área de Então, química, né? O Marcos, né? ele é professor titular de Química na Unicamp. Unicamp. E você, aí o seu romance de estreia foi As Netas da Ema, né? Sim, um romance mais curto comparado ao Para Você Nunca Se Esquecer de Mim, e um romance que tem como pano de fundo as memórias da ditadura militar de 1964, mas mesclado é uma viagem no tempo, o tempo presente, que naquela época, veja bem, há 15 anos,
era praticamente o começo do milênio, né? Quer dizer, o tempo presente era o começo do milênio. De lá para cá as coisas mudaram. Mas eu tinha terminado As Netas da Ema e já tinha apareceu, caiu em cima de mim. Vou escrever um romance histórico, que como você, a história é uma grande paixão para mim. E eu achei que eu podia fundir, né, literatura e história. E aí você publicou um livro de contos, não foi? Da Patuá Isso, até. o livro de contos foi uma coletânea dos contos que eu escrevi entre 2006 e 2016. Porque enquanto eu escrevia o romance Para Você Nunca Esquecer de Mim, eu me senti um pouco, não engessada, mas como dentro de um espartilho. A minha ficção tinha limites, que era a própria realidade da época, do Segundo Reinado. Agora, nos contos, eu podia usar a ficção com toda a sua, vamos dizer, pujança. Hum. Então vamos lá para o tema da nossa live, né? Que é biografia romanceada ou romance biográfico, né? O que é esse gênero? Você pode falar tão bem quanto eu. Você tem dois livros maravilhosos. Você tem dois romances históricos incríveis. Um passado em 1950, né, na época de Getúlio, A Última Hora, que você aproveita ali uma festa, insere um jornalista que trabalhava na última hora, mas com a perfeição, citando detalhes, por exemplo, que o jornalista saía de manhã e comia um pedaço de presuntada Swift. Você sabendo que ele, para poder trabalhar à noite, tomava É, pervertim, que era Ververtin. um trabalho. Então, eu acho ela fantástico, nos mínimos detalhes você reconstrói com muita força aquela época. E depois desse, você também publicou O Homem que Odiava Machado de Assis, que é contemporânea à minha história, Hum, a segunda metade do Segundo Reinado, né? E eu acho, a minha impressão é que hoje em dia, essa diferença entre romance biográfico e romance histórico está um pouco, vamos dizer, esfumaçada. Hoje em dia, todos falam de romance histórico. Se você fosse levar ao pé da letra, né, romance biográfico seria o romance em cima da vida de uma pessoa. E romance histórico, mais ou menos o que eu fiz, o romance biográfico. E você, com o seu romance histórico, O Homem que Odiava Machado de Assis, é, na extensão da palavra, o romance histórico. Porque você não está contando ali a vida de ninguém, é de um acontecimento, por sinal, extremamente possível de ter acontecido, né? A história do Pedro Junqueira, que era um homem que odiava Machado de Assis, ele era apaixonado pela Carolina, ou queria a Carolina de qualquer forma, né? Não é Então isso? talvez seja mais então a questão de foco, né? Assim, que o romance biográfico foca muito na vida de uma pessoa, né? E o romance Exatamente. histórico, às vezes é usado mais como um pano de fundo, né? Às vezes interage mais com os personagens reais. E aí já vem uma pergunta aqui da Ana Maria Lopes, que ela pergunta assim: até onde se pode ficcionar com personagem histórico? E aí eu lanço a pergunta para você. Tem limite ou não? Sim, na minha opinião, sim. Aham. Por exemplo, a Imperatriz Teresa Cristina, que é o centro do meu livro. Eu nunca poderia colocar Teresa Cristina jogando cartas, sabe, como passatempo? Porque não fazia parte do perfil dela. Ela era extremamente católica, veio do Reino das Duas Sicílias, só para parece nome de país de conto de fada, mas o Reino das Duas Sicílias era a junção do Reino de Nápoles com a ilha da Sicília. Então, tudo ao sul de Roma, era o reino mais extenso da Península Itálica antes da unificação.
Era um reino extremamente severo para com as mulheres, muito conservador. É o último gesto absolutista na Europa, quer dizer, o único, último reino a aceitar os limites de uma constituição. Então, a imperatriz veio de um mundo extremamente fechado para as mulheres. Então, ela nunca jogaria cartas. Quer dizer, tem coisas, eu não posso descrevê-la como uma mulher bonita, que é um dos pecados que acusam-na de ter sido uma mulher feia. Só uma coisinha, vocês não se fiem com algumas fotografias que rondam pela internet mostrando ela como uma mulher atraente. Tem muito Photoshop, estão fazendo Photoshop em cima de fotografia. A gente vai já falar sobre isso, que eu vou falar, a gente vai falar sobre essa questão da autoestima dela, que é bem presente no seu livro, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, esses são os limites. Tem certas coisas, eu não poderia colocá-la assim. Daí ela foi para o quarto e ouviu uma música. Não tem, porque música naquela época você ouvia em sala de concerto, ou talvez um piano tocado ao longe, os ecos de alguma fanfarra. Enfim, são esses limites que eu acho que se encontram. Por exemplo, Teresa Cristina, antes do casamento das duas filhas, Isabel e Leopoldina, nunca poderia ter falado de sexo ou dos deveres conjugais para com as filhas, porque não se usava isso. Era algo que não era permitido. Então, talvez seja o limite, pelo menos assim, na minha opinião, é mais a verossimilhança, né? Assim, uma verdade possível e tal. E eu acho também que depende da proposta do romance, né? Por exemplo, alguns romances são claramente um pastiche, alguma coisa, uma paródia, né? O meu é um pouco isso do Machado de Assis, mais do que o do Última Hora. Mas no seu caso, você vem com uma proposta de fidelidade aos fatos, né? Aos fatos históricos. Mas que não se confunde com a biografia clássica, né? Aí eu queria que você fizesse essa distinção aí do romance biográfico e a biografia clássica. A biografia clássica, primeiro, eu acredito que ela é contada num tom neutro, né? Quer dizer, não existe nenhum narrador, é quase um relato, é mais frio, uma certa distância, se bem que, inclusive, isso tem mudado um pouco ultimamente. Eu vi no final do ano passado, na Biblioteca Mário de Andrade, uma palestra do Silviano Santiago, que ele escreveu exatamente Machado. Machado, um romance maravilhoso. Isso. Ele diz que é uma biografia, porque na opinião dele, ele disse que hoje em dia, nas biografias, você não precisa mais contar toda a história da pessoa. Nasceu, cresceu, morreu. Você pode identificar algum momento de muita tensão na vida dessa pessoa, um momento muito importante, que haja uma convergência de muitas forças. E se você descrever esse momento, você está condensando ali a vida da pessoa. Opinião do Silviano Machado. Como eu costumo brincar com os meus amigos, quem sou eu, pobre marquesa, para contrariar o Silviano Santiago. E foi premiado com esse romance Machado, que se restringe a contar o final da vida. Final da vida dele. Machado viúvo, muito doente. A relação dele com o Mário de Alencar, né, o filho de José de Alencar, que eles se aproximam. É um romance realmente muito bom. E ele mistura também, no meio do romance, um pouco de ensaio, né, também, porque às vezes, de repente, ele para ali e começa a fazer comparações com personagens do primeiro livro da Ressurreição, enfim. É uma mistura, né, que ele faz. Realmente é uma coisa muito tudo única. Junto misturado, né? E você fala no seu no próprio romance, você diz, no seu livro, você diz que o romance é o substantivo e o biográfico o adjetivo, né? Como é que você definiria? É um romance. É um romance. Existe um único personagem que eu coloquei de ficção dentro. Pelo seguinte, era muito difícil, às vezes, contar certas situações
Eu não estava dando uma aula de história. E nesse ponto foi importantíssimo, já no final, a leitura crítica da Márcia Lígia de Godin, que ela leu no final, não era uma revisão, era uma leitura crítica. Ela disse que eu não estava escrevendo um manual de história, que Hum, precisavam colocar aquela história na pessoa. E tem uma passagem que é extremamente sensível, vou dar aqui um spoiler. Existe uma suspeita de bastardia na família da Teresa Cristina. hum. Ou seja, a mãe dela, a rainha das duas Sicílias, chamava-se Maria Isabel. Era uma princesa, ou como chamam, uma infanta espanhola. Ela não seria filha do pai, Carlos IV, com a Maria Luísa. Maria Luísa, que ela é retratada por Goya, que num quadro que a família de Carlos IV. Maria Luísa era muito feia, não tinha dentes, que ela usava pérolas no lugar dos dentes. Mas existem muitas especulações históricas, mas em manuais sérios, dizendo que os dois filhos menores dela, que seria a Maria Isabel e o Francisco de Paula, seriam filhos do conhecido como Príncipe da Paz, o Manuel de Godoy. Foi um dos amantes de Maria Luísa. Ele começou um jovem muito bonito, o único talento dele, na Guarda Real, e Maria Luísa teria se apaixonado por ele, que os dois últimos filhos mais novos, eu faço toda uma interpretação como se no quadro a imperatriz, lembrando o retrato do Goya, existe todo um gesto da rainha Maria Isabel trazendo esses dois filhos menores mais para perto de si. O foco do quadro não é o rei, mas é um assunto muito sensível de se tratar, ainda mais em uma questão da realeza, que tudo se passa pela linha do sangue, né? Então eu Sim. inventei uma aia em Nápoles que teria comentado com a Teresa Cristina essa história e que ela teria ficado muito chocada e falado com a preceptora. A preceptora é verdade, eu achei em Nápoles o registro que os príncipes e princesas das duas Sicílias tiveram por preceptora uma condessa napolitana, mas com nome francês, Contessa de la Tour. E a condessa não falou nem sim nem não, mas no dia seguinte a Aya tinha desaparecido. Hum. Aí você Por criou quê? e, Eu criei e- que é a única personagem porque não tinha outra forma como contar esse segredo, eu já que eu escutei achava vários, muito importante. eu já escutei vários Como? biógrafos falando que eles sentem uma tentação muito grande. O Mário Magalhães, já vi, de quando eles estão escrevendo biografia, falta um elemento para fechar, né? Mas só que como a biografia clássica você não tem essa liberdade, né? Então fica engessado. No romance não, para manter até um caráter mais artístico, né? Do trabalho do romance tem essa liberdade poética, né? Tem algumas Sim. passagens do seu romance que você conversa com o leitor também, né? Que eu acho que é uma coisa muito da época da literatura do século XIX, né? Esse diálogo do escritor com o leitor, né? Eu me lembro que tem uma passagem quando a Imperatriz Teresa Cristina, a Imperatriz Teresa Cristina, Sim. é o cachorro, né? O Jake. O meu filho mais novo agora entrou aqui, mas ele já saiu, né? Não. O, ela perde o filho, e aí eu não lembro se é o primeiro filho, aí você fala no livro, feche os olhos, imagine um pouco a dor. Então, assim, eu acho que esse é um tipo de forma de plasticidade estética que você tem como fazer no romance, mas jamais teria como fazer numa biografia clássica, né? Uma biografia jornalística. Exatamente. E uma forma de sinalizar que nós estávamos num livro de ficção, que eu, no começo,
eu aviso que ela resolve contar a história dela com a própria voz. E ela pede para que fechem as páginas do livro e escutem sua voz, para deixar bem claro que aquilo era um trabalho de ficção. Hum. E a perda do filho, fazendo conta com as datas, e ela perdeu o filho no último mês de gravidez da princesa Leopoldina, que era a filha mais nova. Ela estava grávida de 8 meses, perdeu, e eu li nos jornais da época que ela ficou muito abalada, que temia-se que ela morresse também. E No mais, vamos saber. tem algum registro em diário que ela fala dessa dor da perda? Porque ela perdeu 3 de 4, não foi? Isso. E a Leopoldina No, morreu. E a Leopoldina, ela não pôde morrer no exterior, ela não pôde nem velar os restos mortais, não foi? ela vai visitar praticamente depois de um ano. Ela visita o túmulo, porque a Leopoldina morre, não, quase um ano. A Leopoldina morre em janeiro. Eles têm a notícia no comecinho de fevereiro de 1970 e partem em maio para a Europa. Era uma viagem que Pedro II queria há muito tempo fazer, só não fazia porque tinha a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai durou 5 anos, então de Eu acho que foi a 65 primeira a viagem que 70. eles fizeram para a Europa, não foi? Exatamente. Eu Agora, falo, eu falo até dessa viagem no livro, porque é justamente no período da aprovação da Lei do Ventre Livre, né, em 1871, né? exatamente, o gabinete Rio Branco. Se você prestar atenção, todos os diplomas legais relacionados à libertação dos escravos, a lei do ventre livre, a dos sexagenários, Pedro II não estava aqui no Brasil. É. Foram todos ensinados pela Isabel. Daí vai a grande questão, né? Ou ele queria promover a filha da importância, ou ele não queria assumir inteiramente como um ato político dele, né? Porque isso era muito, deixava Gerava muito desgaste, né? desgastado. Você mesmo vê o Pedro Junqueiro, o pai, não fica muito bravo depois da aprovação do ventre livre? E a base Não do fica? império dele era a cultura, a cafeicultura ali, escravagista, né? Então, assim, tanto é que quando depois da abolição da escravatura em 1888, no ano seguinte eles já perderam, né? Já houve a proclamação da República. Né? Eu queria que você. O golpe republicano, porque na época, lendo os jornais e os relatos, chamava-se o golpe republicano. A família imperial muitas vezes se referiu a ele como fato consumado. Porque o fato consumado. Não falavam a república. E o golpe republicano. E como assim eu descrevo o capítulo 13, né? A indignação da imperatriz e a grande traição, né, de várias figuras muito importantes no exército, na marinha, de uma hora para outra ficaram republicanos e urdiram plano. Inclusive o Deodoro, né? Era monarquista, né? Era próximo da família. E o Dom Pedro confiava muito no Deodoro, né? Assim, de que ele não fosse. Muito. O Tamandaré fica do lado da família imperial. O Tamandaré dizem, isso não tem. Eu vi relatos assim, mas já de segunda mão, sabe? Quando alguém conta que o Tamandaré teria ajudado a imperatriz a entrar num bote de madrugada, porque tinha o cais, eles entram numa lancha e dessa lancha tinha que ir até o navio maior que ia levá-los
para Ilha Grande, que daí eles iam para o exílio. O mar, na época, uma palavra, o mar estava picado. O mar picado é mar revolto. E foi muito difícil. Você já imaginou uma senhora de mais de 60 anos, coxa de nascença, acima do peso, e naquela escuridão, ter que descer no cais, entrar numa lancha. Dizem que foi o Tamandaré que ajudou. Você E esse descreve isso sim, aí no romance, né? Essa passagem do. descrevo. Eu chorava quando eu escrevia, porque eu achava aquilo uma tragédia, sabe? Assim, Era uma humilhação, né? E ela situação. se sentia muito humilhada, né? De ter que sair à noite, porque sair às pressas, não foi à noite. Não puderam nem levar os pertences, né? Acho que o filho da princesa Isabel, os filhos dela ficaram lá em Petrópolis, não foi? E só vieram depois. Exatamente. Exatamente, foi isso mesmo. E tem uma cena que eu acho linda, que essa sim, logo nos primeiros dias da República, constou de jornal, e depois, em 22, quando fizeram aquelas comemorações da independência, foi publicado um artigo em memória da Imperatriz, dizendo que, ao contrário de Carlota Joaquina, que saiu do Brasil e disse que não queria levar nem a poeira nos sapatos, a Imperatriz, um pouco antes, já chamava-se o Cais Farru, não existe mais. Hoje seria mais ou menos naquele local que tem as balsas para você. Nem sei se hoje ainda tem as balsas para Niterói, mas enfim, naquele trecho ela se ajoelhou no chão e beijou o chão. Eu acho esse gesto uma coisa assim de um carinho, uma coisa muito tocante, sabe? E eu tentei colocar muita emoção nesse trecho. E ela acha É, que ali ela morreu. Quer dizer, ele quando, ia continuar, mas naquele momento, uma concha sem nada dentro, uma concha quebrada pelo mar. ó, a Adriana Guzmão está dizendo que tem sim as balsas, viu? Ó, tem o pessoal participando aqui. O Sérgio Léo apareceu por aqui, não sei se ele ainda está aqui, o velhinho. Tem a turma aqui, o Antônio, meu sogro, a Aventura, a Suzana Ventura, né, escritora. Minha sogra está aqui, tem uma turma boa aqui, a Darlene, Alberto, tem uma turma boa aí. Esse seu livro demorou quanto tempo para você escrever? Quando foi que você começou? E o que foi que levou você a escrever essa história da Imperatriz? Que me levou à história foi eu não sabia que tinha ganhado o prêmio ainda, o prêmio Sesc, mas foi numa conversa, um grande amigo, a quem o livro é dedicado, Renato Assunção Faria. Nós estávamos num final de almoço em dezembro, e eu perguntei: se você fosse escrever um romance histórico, a respeito de quem você escreveria? E na hora ele falou: Teresa Cristina. Eu acho uma pena, essa mulher passou quase 50 anos aqui no Brasil, ninguém escreve sobre ela. Eu voltei para casa, dei uma busca no Google e disse: não, é ela. Primeiro, veio de Nápoles, eu adoro Nápoles. Antes de escrever sobre a Teresa Cristina, eu já tinha ido 3 vezes a Nápoles. Eu sempre dizia que eu ia me casar e ia passar a lua de mel em Nápoles, que eu achava tão romântico. Adorava. Falei, não passei a lua de mel, mas escrevi um livro sobre uma princesa napolitana. E eu demorei porque naquela época eu trabalhava ainda como advogada, eu exercia, enfim, tinha meus compromissos, tinha uma filha pequena e era muita informação, era muito trabalho. As primeiras pesquisas eu comecei a fazer em 2006. Eu fui a Petrópolis, passei 20 dias dividido entre Petrópolis e Rio de Janeiro. Muito material. E comecei a trabalhar então, mas eu me organizei, enfim, era mais fácil se organizar porque era em cima da vida de alguém. Eu sabia que seriam 13 capítulos, por várias coisas. Ela trouxe 13 ânforas antigas na mala, haviam 13 degraus no Palácio Imperial de São Cristóvão,
Se bem que esses 13 degraus foram feitos na República. Eu, na época, não sabia. Mas tinha 13, que celebra o dia de Santo Antônio, e Santo Antônio é muito festejado na Itália. Nesses 13 capítulos, eu dividi a vida da imperatriz. Então, isso ficou mais fácil. Tanto que alguns capítulos eu escrevi antes do final. Por exemplo, eu estava ainda, tinha muito chão para correr, eu resolvi fazer o último capítulo, o 13º, que é o golpe da República. Eu podia me dar esse luxo de, às vezes, poder parar de escrever e retomar. Eu tinha muito receio de escrever sobre a Guerra do Paraguai, um assunto importante para a família, porque Pedro II acho que levou aquilo como uma questão pessoal. O Conde de, os dois genros foram para lá, o Conde de e o Saxe-Coburgo, o Gusti, que era o filho o marido da princesa Leopoldina. Enfim, 5 anos de guerra, eu falei, como é que eu vou fazer isso? É muita coisa, só um livro todo, eu precisava comprimir muito. Então foi assim, entre indas e vindas, de 2006 a 2018. E um trabalho de revisão em 2019. E aí eu já vou emendar a pergunta que eu ia fazer lá no final, mas eu vou pegar o gancho. Que você começa o livro e termina o prólogo e o epílogo com o incêndio do Museu Nacional, né? Eu queria saber como é que foi isso, né? Porque você já tinha o livro pronto, então. E aí, de repente, a casa da Teresa Cristina, do imperador, que você morou mentalmente, né? Porque você morou anos ali, né? Queria saber como é que foi isso aí, né? Você compreendeu bem. Eu morei muito tempo, eu tinha um mapa, planta baixa, para saber aonde me colocar. Enfim, eu não sou Inês de Castro, mas eu estava aí na minha casa uma segunda-feira, posta em sossego, bem cedo, porque era Inês de Castro que estava posta em sossego. E minha filha entrou no meu quarto, minha filha nessa época morava ainda comigo, e dizia: Mamãe, o Museu Nacional pegou fogo. Eu achei que ela estava brincando comigo, mas ela disse: Não, pegou fogo. Eu não acreditava no que eu via, mas me deu uma espécie de morte por dentro, mas aquilo mexeu tanto comigo. Sabe, foi uma coisa tão. A coleção que existia de arte clássica, você não pode imaginar. Você não pode imaginar a riqueza das coisas que tinham lá dentro. Muita gente ficava falando o meteoro de Bedengol. Eu estava interessada na coleção das peças de antiguidade clássica, a maior na América Latina. Por quê? O irmão, o rei das duas Sicílias, tinha mandado para a irmã. Porque a irmã, a Teresa Cristina, atendendo um pedido de Pedro II, escreveu para ele. Então, ele mandou várias cruzes. Você acredita que lá estavam os frisos do templo de Ísis, em Pompeia, frisos esses cantados por Lord Byron, quando ele escreve um longo poema, chama-se Child Harold. Eu não acreditava, queimou com fogo. E umas pessoas muito desavisadas, figuras políticas, né, do Rio Cariocas, dizendo: não, nós refazemos isso. De vez em quando aparecem umas noticinhas: foi recuperada a múmia de Pedro II, a múmia que o Khedive do Egito deu a Pedro II na viagem que ele fez, na segunda viagem. Ele fez para a Europa e para o Oriente Médio. São lascas da múmia, do sarcófago. São coisas irrisórias, aquilo estava intacto, era uma coisa única, porque era de uma mulher, e aí era uma cantora de um templo. A coleção de livros do Dom Pedro não estava lá, não, né? Estava na Biblioteca Nacional. Graças a Deus, não. Graças a Deus, Biblioteca Nacional, na coleção Teresa Cristina. Que foi a condição que ele deu para doar, né? Que botasse o nome. Exatamente, exatamente. Você tem toda a razão.
Inclusive, um outro truque que eu usei. A dona Teresa Cristina tinha suas qualidades. Uma alma boníssima, uma pessoa de uma brandura infinita, um controle muito grande e um espírito bom. Eu acho que hoje em dia, com tudo que nos rodeia e que tem tanta maldade, você achar alguém bom, que pensa no outro, antes de pensar a si mesmo, que a tudo responde com um sorriso de candura, é uma qualidade. Agora, não era uma mulher muito culta. Isso contado em vários relatos de pessoas que conviveram com ela. Diz que passado o olá, como vai, tudo bem, ela sempre perguntava da família, ela se calava. Por exemplo, você sabe que Pedro II era muito amigo de Gobineau. Gobineau era um francês com uma teoria a respeito de raças extremamente da época, assim, mas muito uma teoria racial, todas as avessas. Ele, nos diários, registra isso. Ela é uma pessoa boa, mas ela não tem grande espírito. Para Dona Teresa Cristina poder ser a narradora dessa história tão complexa, ela diz que ela ficou na biblioteca, que ao invés de ficar Opa, voltei lá, aqui. Voltei. voltou. Eu fui falar, acenar para o pessoal que está chegando, aí voltou. A sua filha Então, está ao aí, a invés Leila Zerbini. isso. Ah, a senhorita Gabi, tem Sérgio Léo caiu, voltou. O Ailson, não sei se o Ailson está aí. Ailson sempre é um amigo meu do Mossoró, sempre está aqui nas lives. Gosta muito de literatura, de história. Eu tenho certeza que ele vai querer ler seu livro, viu? Porque todo livro que Ah, eu indico, tomara que leia e todo, que goste. todo livro que eu Então, leio, que eu indico, ele lê. Dona Teresa Cristina ficou, ao invés de ficar no mausoléu de pedra em Petrópolis, o espírito foi para a Biblioteca Nacional e se abrigou na coleção com o nome dela. Então, ela adquiriu mais conhecimento e uma certa onisciência, que eu digo que as almas felizes têm como prêmio depois que morrem, né? Essa onisciência de entender tudo, de saber história por outros ângulos, não só de um, porque nós conhecemos o que a gente vive só por um lado, né? O que será que o outro vê na nossa vida? Então, ela adquiriu isso. Aí eu queria falar agora um pouquinho da autoestima dela. No seu livro, isso é muito presente, né? Assim, desde quando ela veio para o Brasil, veio de Nápoles para o Brasil, ela sempre achou que ela não estava à altura de Dom Pedro, né? Ela se preocupava com a questão da foto dela, do retrato dela, da imagem dela, né? De que se o imperador tivesse visto a imagem dela, ele não teria se casado, enfim. E isso, ela deixou registro em diários a respeito disso? Ou foi uma questão que você construiu a partir de relatos de outras pessoas? Primeiro, acho que autoestima é um termo inventado pelas revistas femininas da década de 70 para cá. Eu É. acho, eu sempre digo, mulher não tem que ter autoestima, mulher tem que ter autonomia Hum. de dizer eu sou o que eu sou e não me interessa o que você acha que eu sou. Se você se acha bonita, você está pouco se importando se os outros te acham bonito ou não. Agora, com a Tereza Cristina, eu percebi a maior parte das pessoas que conviveu com ela diziam, ela era muito tímida, ela era muito calada, ela foi a 11ª, a 10ª filha de uma coleção de 12 filhos, ficou órfã com 8 anos de idade e manca. Eu acho que só o fato de você ter esse defeito físico, você deve saber, você escreveu sobre o século XIX. Esses efeitos físicos, O, Ma- o próprio, epilepsia o de pró- Machado, o próprio Machado, né? Me esqueci o nome da mulher agora, do Memórias Póstumas, né? Que ele perguntou, o é feia gênio, porque Manca, Eugênio. Eugênio, exatamente. Quero a dizer, feia Cará. porque coxa, coxa porque. Né?
Então, e era considerado uma marca de um defeito de caráter, ou então a purgação de algum pecado. Diz que Deus marcava no físico ou os erros, ou, enfim, ela. Você se imagina assim, uma. Eu sei que tem muito vestido bonito que vai para liquidação, né? O vestido é lindo e ninguém quis, é liquidado. O Stendhal, esse escritor francês, dizia que a beleza é só uma promessa de felicidade, não é a felicidade. Mas Pedro II esperava uma princesa bonita. Era o prêmio que ele ia receber como o órfão da nação, aquele que foi deixado só pelo pai até aos 5 anos de idade, que encarou a obrigação de carregar uma coroa aos 14 anos, que não teve mãe. Ele fez por merecer, ele tinha que ter uma esposa bonita. E veio a Teresa Cristina, né? Eu não digo, ela nunca se diz feia. Se você prestou atenção, ela dizia que ela era brutina. Eu até usei a palavra italiana, que é a bruta, mas você fala brutina, fica uma coisa Famoso assim mais. mais palatável. Agora, é um casal que eles chegavam às raias da caricatura, porque Pedro II era um homem de mais de 1,80 m, ele devia ter uns 1,85 m, você vê pelo manto da coroação. E ele era um Habsburgo, ele era louro, de olho claro, era uma belíssima figura. Ela tinha 1,53 m por aí. Você vê pelas fotos, não ela do lado dele, mas ela do lado de objetos. Sabe aquelas fotos tiradas em estúdio? Você vê, ela era muito baixinha, muito pequenininha, um nariz muito feio e ela sofria de dores constantes. A uma certa Ah, altura, em 1876, ela toma cloral. Cloral era um remédio muito forte que tomava-se em gotas. Dores incríveis. Então, aquela expressão dela, às vezes meio fechada, eu acho que era a dor também que ela convivia. Dor física. tem um registro da Rainha Vitória que você fala no livro, né? Que diz que ela fez um registro que ela era baixa e manca, né? Aí você no Olha seu quem livro. fala. Mas olha Aí, quem fala. A Rainha é, Vitória não era uma mulher bonita e era baixotinha e gordotinha, né? aí Pelo ela amor, fala. Aí você fala no livro que teve acesso ao diário depois, né? Ficou chateado, coisa assim, né? Você uhum, coloca no livro, né? Que a Teresa Cristina, depois de sim. morta, teve acesso a esse diário e ficou chateado. Eu achei isso bem. E aí, levando para esse lado também, que tinha um grande problema, né? Que era a Condessa de Barral, né? Para ela. Que, que A Condessa de praticamente Barros era exceção, né? tomou conta da vida dela, né? Assim, assim, da corte e tal. Ela parecia ser. Antes de seu livro, eu li, há muito tempo, eu li o Condessa de Barral da Mário da Priori, né? E ela Uhum. parecia ser muito envolvente, sempre quem precisava de um favor de Dom Pedro II não ia procurar o gabinete dos ministros, ia procurar a Condessa de Barral, né? Assim, ela tinha influência enorme, né? E o que é que ela falava a respeito? Tem registro dela a respeito disso? Tem. Da Teresa Cristina? Ela era napolitana, né? E ela era napolitana, ela é esperta, ela nunca enfrentou uma discussão direta, porque ela não tinha trunfo nenhum com relação àquela mulher, né? Porque a Condessa de Barral soube levar Dom Pedro II, acho que Dom Pedro II foi amor à primeira vista. Eu digo, quando ela fez a primeira courtesy, naquele cumprimento, ele já percebeu que ali tinha uma mulher com vida própria, uma mulher com uma vida intelectual, com um brilho no olho, uma mulher com savoir-faire. Ela cresceu na França, ela foi educada na França, uma educação primorosa e, principalmente,
um pai que não era machista. O pai era o Conde Pedra Branca, um homem muito esclarecido nesse sentido de dar educação para a filha, uma educação de primeira, e de respeitar a vontade da filha, quando, pelo pai, ela teria casado com alguém da família Calmon, que eram muito importantes na Bahia. Ela disse, Nananina, não quero me casar com nenhum Calmon. Eu quero me casar com o Conde de Barral francês, mais velho que eu, mas tenho certeza que papai vai adorá-lo quando vir. Então, você vê, naquela época, uma mulher, meados do século, um pouco antes, a primeira metade do século XIX, uma mulher ter o luxo de escolher com quem vai casar não era para qualquer uma, né? E teve um grande, que os franceses falam, amour de tête, é amor de cabeça, os mesmos interesses. Barral era uma janela para o mundo, para Pedro II. Você mesmo notou que Pedro II foi a primeira vez para a Europa em 1870. Ele já era adulto, já tinha sido pai, estava praticamente no ápice do reinado dele, mas o ápice é o começo do declínio também, né? E Barral foi criada lá. A Barral falava inglês, coisa raríssima para as mulheres da época. Por quê? Quando ela estudava na França, ela fez amizade com uma menina inglesa que estudava na França. E falava inglês com a menina e nas férias. Então, você vê, tudo fez da vida a Condessa de Barral, Condessa Pedra Branca, uma mulher única. Condessa Pedra Branca, porque o Pedro II, em homenagem ao pai dela, deu esse título para ela. E ela era 10 anos mais velha que Pedro II, né? Sim, exatamente. Então, você vê. Não era, quer dizer, eu acredito, existem indícios, eu acho que foi uma relação física entre eles, mas ela também era muito esperta, porque, primeiro, ela era preceptora das meninas. Então, ela muito esperta, dizia, eu não posso dar um exemplo, e como ali vivendo com o empregado no palácio, para cá, e ela era casada. E ela era muito católica. Então, acho que foi levando o negócio, um beliscão aqui, um pesão de pé lá, foi levando. Quando as princesas casam, logo em seguida, ela vai para a Europa, porque não tinha mais uma função para ela. A Isabel e Leopoldina casam em 64. E em 64, na virada para 65. Barral sai. Barral vai voltar viúva em 68. E aí é que eu acho que aconteceu. Por quê? Muda o tom das cartas. O Dom Pedro, Pedro II, escreveu as cartas para Barral e ela não queimou, porque ele pedia queime essas cartas depois de ler. Ela, eu acho que por vaidade feminina, guardou essas cartas. As que ela mandava para ele foram queimadas. Pedro II queimou. Então, você só tem uma via dessa rua. Mas você percebe Você acha que um homem fala para uma mulher, quisera eu estar essa noite a seu lado, tomar um balão aqui em Petrópolis e ir em Roma e me juntar a você? Amigos trocam esse tipo de correspondência e falam isso? Sempre seu sempre. Teve uma coisa mais rápido, porque ela era mais velha que ele. E ela consegue envolvê-lo de uma forma. Porque Dom Pedro, além da Barral, tinha casa com outras também. Por exemplo, um caso célebre com uma cantora de ópera, Ristori, Adélia Ristori. A Barral escreve cartas para ele, dizendo muito me admira, esse seu furore. Usa até a palavra italiana. Então, ela faz de conta que está com ciúmes dele, diz, os seus sentimentos não são verdadeiros, eu sou como a era.
eu morro aonde eu me prendo. E você está fazendo pouco de mim. Então, ela sabia jogar, ela era muito esperta e muito envolvente, era uma mulher fora de E, série. e tem um trecho lá do seu livro que porque a Isabel e a Leopoldina, né, começa a ter mais, ela tem muito mais apreço, admiração pela Barral do que pela Sim. própria mãe, né? E no livro ela fica assim, né, meio que sem chão, né? Que ela perde o marido, assim, que tem um afeto muito maior pela Barral, e também as filhas, né? Que as filhas meio que desprezam, até pelo fato dela não ser tão culta quanto a Barral, né? Não ter tanto. E entender tanto de moda e dar um jeitinho em tudo, e o senso de humor que essa mulher tinha, porque a Barral, você lendo as cartas, lendo os bilhetinhos, ela era de um bom humor. Você ri das coisas que ela escreve. Era uma mulher muito envolvente. E realmente a Isabel, até o final da vida da Barral, era devotadíssima. E numa carta, Leopoldina diz, porque eu gosto mais, não para a mãe, mas uma carta entre as irmãs, porque eu gosto mais de Yaya do que de mamãe. E Yaya era o apelido que as duas chamavam a Será que Barral as, entre as si. filhas sabiam do caso do pai dela com a Barral ou não? Eu Ou acho que ninguém? não. Eu acho que nem sonhavam, porque ele era tão sisudo. Pedro II era tão um homem tão sério, tão cumpridor dos seus deveres. E você sabe, filha é filha, né? É. E ela tem admiração muito E grande por ele, né? Pelo Dom Pedro, principalmente a então acho que nem Isabel. nem cruzava pela cabeça. E sabe daquelas coisas, aquele pensamento que você não ousa ter? Hum, E hum, gostava muito da Barral, né? E então acho que não. Acho que nesse ponto não achei indício nenhum de que elas soubessem. hum. Eugênio, nós temos só 8 minutos aqui, que daqui a pouco a live vai do Instagram cancela, né? O André Leonardo perguntou aqui: há a versão impressa do livro ou só e-book? Por enquanto, só em e-book. E aí eu Só já em vou. e-book. E aí eu já emendo na outra pergunta aqui que eu tinha para fazer para você, né? Você publicou os dois livros antes pelo modo mais tradicional, né? O primeiro, As Netas da Ema, pela Record, e depois a coletânea de contos pela Patuá. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência da autopublicação. É algo diferente, né? Porque com a autopublicação você não tem, por exemplo, muitos leitores, eu digo a grande fatia do mercado que se interessaria por livros históricos, diz que não gosta de ler em aplicativo, ler no computador ou no tablet. Eu acho que isso vai paulatinamente mudar, que inclusive você deve saber melhor do que eu a grande crise do mercado livreiro, né? Das casas editoras, das livrarias. E então, uma parte dos interessados fica de lado dizendo: ah, não, eu espero quando sair o impresso. Por outro lado, eu acho que dificulta mais ainda o acesso à crítica. Por exemplo, acesso a uma resenha, acesso, porque normalmente dizem, ah, então mande o livro para mim. Hum, Eu posso mandar um exemplar digital, mas parece que não é a mesma coisa, né? hum. E existe também o preconceito, eu achei cá entre É, nós. é. O livro E, bom chega a uma editora, hum. E eu não é? acho Você tem os seus dois por uma Eu editora. acho uma pena esse livro não tá, porque assim, no mercado internacional, esse tipo de livro, o seu, principalmente na qualidade, não só de pesquisa, que é muito grande, mas a qualidade literária, teria um mercado assim, gigantesco, né? Na Inglaterra, um livro como o seu seria disputado a tapa, né? Entre as editoras, entre agentes. Mas aqui no Brasil, não sei o que é que o mercado é difícil, né? Também contra dificuldade para publicar O Homem que Odiava Machado de Assis, né? Mesmo depois de ter ganho o prêmio SESC.
né? A Record disse que estava em crise e tal, não ia publicar, ia avaliar em momento posterior. Eu disse, não vou esperar. Se eu tivesse esperado até hoje, não, não teria publicado. Aí eu fui para outra via, né? Fui procurar outros editores, enfim. Mas o mercado do livro é muito injusto para todo mundo, né? Mas aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? É muito injusto para o autor, né? Porque a gente dedica anos e anos, né, em pesquisa, e aí, pelo menos assim, o objetivo, o meu, e aí você depois fala o seu, sei lá, era colocar todos os meus livros na editora, ter alguém que cuidasse do meu projeto literário, né? E isso no Brasil é muito difícil, né? Assim, você tem que ir matando um leão por dia, se virando. Você tem que escrever, você tem que divulgar, tem que vender praticamente. É uma coisa. Eu acho que o peso das costas do autor é muito grande. Mas as coisas são como são e não como a gente gostaria, né? José, eu gostaria que fosse diferente. Agora, um palpite. Eu acho Última Hora tão infilmável. Você sabe que por causa de todas essas dificuldades na carreira literária, eu resolvi fazer estudar roteiro. Então, para audiovisual. Desde o começo do ano, eu estou estudando roteiros num curso online, né? Faço os exercícios, enfim, é um outro mundo. Hum. E peguei de novo o seu livro, achei tão cinematográfico, Última Hora, aquele ambiente das redações, o seu personagem, que é jornalista também, mas um ex-comunista, porque ali a história está muito visual, ela tem muitas referências. Talvez o nosso caminho seja por aí, né? Eu acho que talvez tenha sido porque eu estudei por conta própria roteiro de cinema também, antes de começar a escrever. Então, acho que eu acabei sendo influenciado. Eu sempre estudei tanto roteiro de cinema, escrita criativa, eu sempre estudei sozinho, né? Eu nunca fiz curso, nada. Então, assim, eu meio que fui pelos meus caminhos, estudando e tal. E aí eu acho que essa parte do cinema pega no meu livro, porque ele é muito visual, né? Assim, eu acho que muitos Vamos diálogos, meter né? muito filme. E você que está escrevendo alguma coisa nova? Com planos, com projetos, mas eu não defini. Agora, a minha filha que está aqui nos assistindo, né? Ela disse romance histórico, outro não. Ela disse esperar mais 10 anos, sim, porque dá muito trabalho, se bem que eu fico tentada. Eu Ah, acho que na história brasileira existem personagens fantásticos, os nossos arquivos estão cheios de histórias sim. maravilhosas para serem descobertas, e é um campo enorme. Eu também eu já pensei em escrever fora do romance histórico, né? Mas é como você diz, eu também sempre quando vejo um fato, leio alguma notícia, aí eu fico pensando, sabe? Disso, olha, isso aqui dava um romance e tal. E as pessoas também cobram, né? Assim, muita gente me cobra, por exemplo, um episódio que tem lá, que eu sou de Mossoró, do Rio Grande do Norte, eu moro em Brasília, mas sou de Mossoró. E muita gente me cobra um romance escrito do episódio que os moçorenses expulsaram o Lampião da cidade e tal. Olha, Daria um ótimo romance, porque o cenário está todo lá ainda, sabe? A igreja, tem as marcas da bala do tiroteio, a casa do prefeito, que foi usada como local para troca de tiros, enfim. Então, talvez no futuro eu pense em ir para essa área aí. Eugênio, temos um minuto só. Eu queria agradecer muito, adorei o nosso papo. Eu queria recomendar mais uma vez seu livro. O livro está disponível na Amazon. Para você nunca se esquecer de mim, eu recomendo muito. Quem puder, quem gostar de história, quem gostou dessa conversa, eu recomendo muito que leia. muito obrigada pelo seu convite, eu fiquei encantada. E é a primeira vez que eu faço uma live como escritor. Ah, que bom, adorei. E eu quero convidar também o pessoal para acompanhar a próxima live, vai ser com a agente literário, a Ana Luiz, da
da agência VBM, nós vamos falar sobre a agência literária. E aí, quem não me seguir, segue aí no Instagram para acompanhar as próximas conversas. Obrigado, Eugênia, está encerrando aqui. Obrigado. Eu que Tchau, agradeço. obrigado a todos por Não, muito acompanhar. obrigada. Tchau. Não.